Coloque em pé comigo, abre lá em Malaquias capítulo 3, versículo 13. Se você achar o livro de Mateus, volta um livro para trás. Malaquias 3:13. A palavra do Senhor vai falar conosco nessa noite, onde diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Fala conosco, Senhor, nós estamos com fome da Tua palavra nessa noite. Fala, Espírito Santo, de uma maneira que nós possamos entender, de uma maneira que nós possamos ser edificados, exortados e consolados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. A palavra do Senhor vem falar nesse texto de Malaquias, querido. Malaquias é um profeta que, se você ler o livro dele, que não é tão grande, às vezes dá para ler numa noite, né? Se você pegar a ler lá, você vai ver, se você puder ler na sua casa depois. E ele vem fazendo várias perguntas, Deus inspirando ele a escrever, sempre fazendo várias perguntas, né? Quando vai falar do dízimo, fala: vocês dizem, o que me roubais? Sempre faz uma pergunta e ele mesmo responde, desde o começo, né? E outros assuntos lá. E aqui vem nessa parte que diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Aí o Senhor vem falando tudo que o povo estava fazendo de errado. E aqui vem falar nesse texto, querido, na realidade de servir, porque o final que nós lemos aqui no versículo 18 vai dizer que há uma diferença do justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E servir a Deus, nós sabemos que no mundo que nós vivemos não é tão fácil, a gente precisa renunciar, a gente precisa buscar, a gente precisa pagar o preço, a gente precisa orar, a gente precisa buscar a palavra. Então, para servir a Deus, existem muitas coisas que a gente precisa fazer da nossa parte, porque da parte dele tudo está completo, e ele já fez tudo. A obra do Senhor na cruz foi completa, né? Foi completa para nós. Mas nós temos a nossa parte, queremos servir a Deus, porque ele tem nos servido todo dia, amém? Quando a gente pensa assim, servir a Deus, dá a impressão que nós vamos ser um escravo e fazer tudo o que Deus, para agradar a Deus. Não é nesse sentido servir, querido. Servir com amor, servir com gratidão, porque ele tem nos servido todo dia. Ele 24 horas tem nos guardado, tem nos provido, tem nos dado a vida, tem nos abençoado, libertado, tem dado do seu amor para nós, tem dado da sua alegria para nós, tem dado a sua misericórdia e a sua graça. Então nós temos que servir a Deus, amém? E há uma diferença entre o que serve e o que não serve. Outro dia eu estava falando aqui na escola bíblica, só para clarear um pouco a nossa mente, que amar, Deus ama a todos. Não tem diferença da quantidade que Ele nos ama, nós que estamos aqui no culto, e daquele que não está servindo a Deus, aquele que está no pecado, aquele que está nas drogas, aquele que está roubando, matando. Deus ama todo mundo igual, só que há uma diferença, que eu perguntei na escola bíblica, e eu disse assim: mas de quem Deus se agrada mais? Aí que está a diferença. Amar, Ele ama a todos, mas agradar,
Ele se agrada de quem o está servindo, de quem está se dispondo a estar com Ele, a amá-lo, a renunciar às coisas do mundo para estar com Ele. Então, desse Ele se agrada mais. E há duas maneiras, querido, de a gente servir a Deus. Ou a gente serve como filho que serve, o servo, que nós lemos aqui, né? Que ele ia poupar o filho que serve. Ou a gente serve como servo, ou a gente serve como voluntário. O servo, ele tem compromisso com o serviço que ele está fazendo. O voluntário, ele também serve. Só que o voluntário não tem compromisso. De repente cai o muro da tua casa. Não vai cair em nome de Jesus. Desculpa. Cai o muro da casa de alguém. Ô meu pai, vai que alguém chega em casa e caiu o muro, aí falar, o pastor falou lá. Não cai não, viu, querido? Cai o muro da casa de alguém. Aí aquele muro caiu na frente da casa, esparramou tijolo e tal. E o camarada está sozinho. Aí vem o vizinho daqui, o vizinho dali, o vizinho da acolá e começa a ajudar. Só que alguns vão ajudar com um compromisso de ir até o fim para limpar aquela sujeira. Mas alguns podem estar ali e dizer, eu não posso mais ficar aqui, eu preciso sair. É o voluntário, não é? Quando acontecem acidentes, terremotos, por exemplo, tem muitos voluntários, mas o voluntário ele não é obrigado. Agora o bombeiro é serviço dele, ele tem que ficar lá. O bombeiro não dorme, passa a noite sem dormir, e escavando e tirando pessoa. Mas o voluntário não, ele está lá ajudando, mas a hora que ele quiser dizer, não quero mais, ele é um voluntário. Então nós precisamos começar a ver com qual coração nós estamos servindo a Deus. Com o coração de um filho que é servo, um filho que ama, que serve, ou de alguém apenas que está servindo, mas como um voluntário, sem compromisso. Eu quero meditar algumas coisas nesse texto com você. Então nós vamos começar aqui no versículo 13, que vem falar, porque aqui Deus está falando, querido, para o seu povo, o povo de Israel, o povo escolhido. Mas no meio do povo escolhido tem aqueles que precisam levar, às vezes, uma disciplina, que precisam ouvir uma palavra mais dura, né? Então nós vamos ver no versículo 13, os filhos de Israel, que estavam servindo como voluntários, como alguém sem compromisso com Deus. E olha como é o coração de um povo assim. Então diz assim, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? E eles dizem assim, vós dizeis, inútil é servir ao Senhor. Inútil é servir ao Senhor. Está falando, querido, aqui de alguém que está esperando algo em troca. Eu pergunto para você, e essa pergunta também é para mim, nós estamos servindo a Deus esperando algo em troca? Sim ou não? Quando você vai fazendo algo para Deus, seja aqui dentro, seja lá fora, o reino de Deus, ele não é aqui dentro, o reino de Deus é para todos os lugares, aonde a gente estiver. A gente está fazendo, mas esperando que Deus traga algo em troca para nós. Porque a igreja de Cristo, ela não pode ser barganhadora com Deus, ela não pode ser negociadora. Ela não pode ser um cão adestrado. Você já viu aquele cão que se o dono fala assim, morto, o cão morre. Aí ele levanta e ganha um pedacinho de petisco. O dia que o dono não der mais, ele não morre mais. Ele não faz mais o que tem que fazer. Querido, nós temos que ter o coração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que a oliveira minta, que não haja gado no curral. Ele vai falando uma lista de coisas lá. Ainda assim, né, ele diz, eu me alegrarei no Senhor, me exultarei no Senhor. Eu não faço nada por troca. É claro que o Deus que a gente serve é um Pai que tem um coração muito grande, amoroso, misericordioso. É claro que Ele nos abençoa. Mas eu quero dizer, você não tem que ter esse princípio. E dizer como esse povo estava dizendo, inútil é servir o Senhor, quer dizer, o que nós estamos ganhando com isso? É nesse sentido que eles estavam falando. O que Deus está dando? Inútil é te servir, Senhor. Isso é uma palavra de um povo de Deus, povo de Israel, que tinha palavra, que tinha lei, que tinha os sacerdotes, que tinha uma direção de Deus. Ele estava dizendo, inútil é te servir. Você sabe que muitas vezes na nossa vida, querida, acontecem coisas
que a gente pode estar julgando ele, mas a gente pode parar e pensar isso aqui também. Puxa, Senhor, acontece isso, acontece aquilo outro, é inútil de servir. A gente pode não falar, mas a gente pensa lá dentro. Só que a palavra que eu trago para você nessa noite é para você pensar, querido. Você está servindo a Deus para trocar com alguma coisa? Ou nós servimos a Deus por amor? Aí eu pergunto para você, quando Jesus morreu na cruz, o que nós demos para Ele morrer na cruz? Quando o Pai enviou o seu único filho para morrer por nós, o que nós demos para Ele? Deus não pediu nada de nós, e nós nem tínhamos nada para dar. Isaías vai falar assim, que as nossas justiças, coisa boa, são como trapos de imundícia perto da justiça de Deus. Nós não tínhamos nada, éramos pecadores, filhos da ira, filhos da desobediência, não tinha nada que agradasse, mas Ele veio dar alguma coisa para nós não merecendo. Aí hoje que nós somos salvos e temos o nosso nome arrolado no céu, nós não temos que ter esse coração assim, Senhor, eu estou servindo, o que o Senhor está me dando? Porque, querido, só de o seu nome estar escrito no céu e você estar destinado a morar eternamente com Deus, com uma vida eterna, um corpo ressurrecto como o de Cristo, nós não precisaríamos receber mais nada além disso. Isso é tudo para nós. E outra, Deus vem habitar em nosso coração, na nossa casa, que honra. O que nós queremos mais? O que vier é acréscimo, o que vier é lucro. Mas não podemos servir ao Senhor com essa pergunta, com essa frase que eles disseram. Inútil é servir a Deus. Porque eles estavam bravos dizendo, Senhor, o que falamos contra ti? O que diz aqui? Aí Deus vai falar, vocês estão falando que é inútil me servir. Aí continua. Que nos aproveitou termos cuidado, olha lá. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos? Em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Aqui andar de luto é andar, os momentos que eles andavam em arrependimento, aquele saco com pó, os momentos deles que eles tinham. Ele falou, o que adiantou tudo isso, obedecer os seus mandamentos? E a palavra que começa é assim, que nos aproveitou, que eu vou resumir com você assim, o aproveitou é assim, que lucro nós tivemos? Perdemos o nosso tempo. O que nós ganhamos em fazer tudo isso? Então, às vezes, a gente começa a aprender a palavra, e a gente vai andando conforme a palavra. Só que jamais nós podemos dizer um dia para Deus, Senhor, o que adiantou eu andar nessa palavra? Porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo, porque eu fui mandado embora do emprego, porque... que me adiantou? Querido, não faça essa comparação nunca. A palavra nessa noite é uma palavra de exortação. Não sei se você está sentindo isso, né? A palavra de exortação para nós. Jamais eu ando na tua palavra, o meu espírito sente prazer em andar na tua palavra. Luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Está no Salmo 119, que também tem uma outra que diz assim, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A palavra é gostosa. Andar nos caminhos do Senhor é muito bom. Amém? Andar nos caminhos do Senhor é muito bom. Guardar os preceitos de Deus é ótimo. E aí a gente olha para trás da nossa vida, e a gente vai ver que a gente renunciou a muita coisa por causa da palavra. A gente perdeu muita coisa, tanto, às vezes, familiarmente, emocionalmente, amigos, e tantas coisas que a gente foi largando, porque a palavra foi nos direcionando. Mas a gente não pode olhar para trás e vai dizer assim, uma hora, Senhor, do que valeu a pena guardar todo esse preceito? Querido, que jeito que a gente prova que a gente ama ao Pai e que a gente ama Jesus? De que jeito que a gente prova? Tem uma maneira de provar, e Jesus deixou uma dica para nós lá em João, eu não lembro se é João 14.
21, né, irmão? Você já pegou essa, né? Aqueles que têm os meus mandamentos, têm, mas tem uma condição, e os guarda. Não é guardar na mente, guardar aqui no sentido de não fazer aquilo mais. Esses são os que me amam. Nessa noite você pode se titular um amado de Deus, querido? Sim ou não? Tem guardado a palavra do Senhor? Eu amo o Senhor. Eu te amo, por isso eu guardo a tua palavra. Eu não guardo a tua palavra para o Senhor me dar riqueza. Eu não guardo a tua palavra para o Senhor acrescentar na minha vida, me fazer uma estrela, uma coisa que todo mundo vai ver e dizer, ó, esse cara é bom. Eu não guardo a tua palavra para isso, Senhor. Eu guardo a tua palavra porque eu te amo. Amém? Nós temos que guardar porque nós amamos. Mas olha, eu estou falando para você aqui por enquanto só a visão dos filhos que servem de uma maneira voluntária, não tem compromisso. Porque aí a gente passa a ser religioso, né? Se a gente tem algo que a gente faz porque mandou e não faz porque sabe que tem que fazer, mas faz por amor, a gente é um filho voluntário. É um servo voluntário, é um filho que serve de uma maneira voluntária. Filho, por que você está lavando o carro para o papai? Ai, papai, porque eu gosto do Senhor, eu gosto do Senhor. Eu estou lavando. Filho, por que você está lavando o carro para o papai? Não, pai, é que eu preciso de R$5 para comprar um doce ali. Entendeu a diferença? Por que você guarda os mandamentos? Por que você pratica bondade, querido? Por que você fala de Jesus? Por que você renuncia ao pecado? Porque você ama a palavra, porque você ama a Deus. Amém? Que o Espírito Santo possa fazer, querido, com que esse amor flua na nossa vida. E eles vão dizer aqui que nos aproveitou, né, termos guardado os teus preceitos, Senhor. O que nós ganhamos com isso? Versículo 15. Olha o que eles estão falando aqui. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Pensou, querido, se olhar um pecador e dizer, não, ele é feliz. O soberbo, aquele que está atrás só de riqueza, riqueza, está enriquecendo. Não, esse cara é feliz. É o que eles estavam falando. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Querido, eles estavam achando que esses caras eram bons, o soberbo e o ímpio. E dizendo para Deus, Deus, você é frouxo. Jeová, você é frouxo, porque os caras cometem impiedade e escapam. Que Deus fraco que você é. Isso que eles estavam querendo dizer. De um lado, contemplando o soberbo porque enriqueciam, e do outro lado dizendo, está vendo os ímpios? Fazem o mal e escapam. E isso são os olhos dos filhos que servem de uma maneira voluntária, sem compromisso. Porque uma pessoa com compromisso jamais vai falar um negócio desse, querido. Amém? Eu acho que a maior ofensa para aqueles que servem a Deus, ele está servindo, e quando ele olha o errado e diz, puxa, parece que esses caras que são bons, parece que Deus não... Isso ofende o coração de Deus. Lá no Salmo, eu acho que é 73, onde Asaf, lê uma hora na tua casa, Salmo 73 também, é rapidinho de ler. O começo do Salmo, Asaf começa a contemplar, olha lá, Asaf era um homem de Deus, era um adorador, era um músico, compunha salmos, assim como Davi. E ele começa a contemplar a vida do ímpio e dizer, puxa, esses caras também prosperam, eles vão para frente, parece que tudo dá certo na vida deles, Senhor. Parece que na nossa está difícil. Olha, ele vai só contemplando. Mas chega uma hora no Salmo que a ficha dele cai. Ele escreveu o lado errado dele, mas ele escreveu certo também. Ele diz assim, mas quando entrei no templo e me atinei, quer dizer, eu parei para pensar, e ele escreveu assim, mas o fim deles, aí vai falar o fim deles. Que Deus vai encher uma taça, que Deus vai derramar ira na vida deles, que eles vão ser destruídos. Querido, nós temos um tempo para passar nessa terra. E eu vou falar para você, como eu queria que passasse rápido.
para estar com Deus. Nós temos um tempo para passar. O que importa na vida do homem é o que vem depois do sinal igual. O que nós fizemos na nossa vida acabou. Qual é o resultado? Para onde eu vou? O que receberei? Com quem estarei? Porque você pensa que não é verdade? Você vai concordar comigo, não tem ímpio que faz maldade a vida inteira, que rouba a vida inteira, ele se dá bem a vida inteira. Sim ou não? Tem uns que se lascam antes, mas tem uns que conseguem, não sei porquê, ir até o fim. Mas eu vou falar uma coisa para você, a hora que o coraçãozinho dele estiver parando de bater, e ele não conhece a Deus, e as trevas vêm fechando, o inferno vem engolindo ele, querido, ele vai querer voltar para trás e não tem mais jeito. Mas o justo, quando morre, morre com um sorriso no rosto, porque ele vem enxergando um céu aberto, a luz vem engolindo ele, né, e vai levando para a eternidade. Olha que beleza. O que importa, querido, é o seu final. Amém? O que importa é o final da nossa vida. E Asaf também contemplou e diz, parece que é, querido. Como é que é uma frase que eu vi uma vez? O céu, né? O céu não é dos... Não, peraí, deixa eu lembrar. O mundo é dos espertos, mas o céu é dos escolhidos. Está todo mundo querendo se dar bem, ser esperto, passar a perna, prosperando, sendo abençoado, levando uma vida tão boa. Só que para o céu esse tipo de gente não vai. É ou não é? Versículo 16. Aqui vai falar dos filhos que servem, mas embora fala pouco, não tem muito que a gente comentar, mas olha o que diz aqui. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Com certeza eles falavam uns aos outros, eles estavam falando do Senhor, eles estavam falando, vale a pena servir, nós estamos com Deus, não abrimos mão de Deus, não abrimos mão da salvação, não vamos nos perder por causa do ímpio, não. O Senhor atentava e ouvia. E olha aqui, havia um memorial escrito diante dele, o Senhor, para os que o temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Diante de Deus, isso vai confirmar lá em Apocalipse, capítulo 20, onde abriram-se vários livros para julgar os ímpios, que na presença do Senhor tem um livro, querido, que é esse memorial dos atos seu. Cada um de nós tem um livro lá no céu, escrito diante de Deus, memorial de tudo que nós estamos fazendo, de tudo que nós estamos sofrendo pelo Evangelho, renunciando por Deus. Tem um memorial daqueles que temem, né, ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Querido, aqui está dizendo assim, os filhos que me servem porque são servos, porque são filhos. Eu não esqueço do que vocês estão fazendo, do que vocês estão passando por causa de mim. Está escrito na minha presença. Querido, Deus nunca deve nada para ninguém. Diz para quem está do teu lado, Deus nunca deve nada para ninguém. Você pode ter certeza, tudo aquilo que você fez ao Senhor, nós nem precisávamos, mas Ele faz questão de devolver, te dar um galardão lá no céu, te dar privilégio por tudo aquilo que você passou. Viu? A vida é fácil? Não é. A vida é com Deus. Não por causa de Deus, por causa do mundo que nós vivemos. A vida não é fácil. Mas vale a pena ir até o fim. Vale a pena servir a Deus. Amém? Aí Deus vem com o veredito no versículo 17. Aí vem o veredito de Deus, aí é Deus que vai falar. E ele diz assim: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o particular tesouro do Senhor, querido? Aqueles que sofreram, aqueles que passaram provação, aqueles que passaram um momento difícil e não abandonaram a Deus.
Deus está dizendo, serão para mim, é para Ele, tesouro naquele dia que preparei. Porque nós vamos sendo provados, e o ouro, quando passa pelo fogo, é aí que ele tem valor. O ouro, enquanto ele tem escória, ele tem sujeira, aquele do ouro não tem valor, mas quando ele passa a provação, ele vira ouro refinado para o Senhor. E quando os homens e mulheres de Deus estão passando lutas, estão no caminho do Senhor, não saem do caminho apertado e ficam ali, eles vão sendo provados, e eles vão mostrando com quem realmente eles estão. Então o Senhor olha e diz, esses serão para mim tesouros. Amém, querido? Nós acabamos tendo um certo valor para Deus, não só quando a gente diz, eu sou do Senhor, aceitei Jesus. Não, o valor começa, não é, nós estávamos estudando isso na escola bíblica também, que diz assim, que tem uma porta apertada e um caminho estreito, não é? São duas coisas. Então, entrar na porta apertada é uma coisa. Agora, andar no caminho depois e continuar até o fim é outra coisa. E é para esses que andam nesse caminho apertado, depois que passou pela porta, andar nesse caminho apertado até o fim, é para esses que o Senhor está dizendo, vocês são tesouro para mim. Você já viu aquelas maratonas, querido? Porque na corrida do Senhor não há vencedor, há vencedores. Não tem um que diz, esse chegou primeiro, esse ganhou todo o prêmio. Não, todo que passa a linha ganha o prêmio. Só que muitas vezes podemos chegar nessa linha. Você já viu as corridas que alguns chegam quase trombando, caindo, fracos, mas estão ali firmes, sem desistir, dizendo, eu quero passar a linha. Eu quero passar essa linha. Quantos, querido, não tiveram uma vida assim, por causa do Evangelho? Foram até o fim. Foram até as suas últimas forças, não negando ao Senhor. Paulo, um grande homem de Deus, grande no sentido, querido, dele, ele deu toda a vida, ele renunciou tudo, e foi até o fim. Ele estava na cadeia, ele poderia se safar da cadeia, ele poderia renunciar a Cristo, e o Nero, sei lá quem era da época, eu acho que era Nero, poderia ter solto ele. Ele foi correndo até o fim. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Que essa seja uma palavra para cada um de nós, querida. Carreira é corrida, terminei a carreira. Começou a correr, vai até o fim. Vai até o fim. Entrou na chuva, vão se molhar. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Deus vai poupar. Vocês são tesouro para mim e eu vou poupar vocês. Filhos que servem, não filhos voluntários, mas filho que está aí para servir. Poupar do que, querido? Vou poupar vocês da ira, do juízo, da vingança preparada para os ímpios. Vou guardar vocês desse mal. Eu vou poupar vocês porque vocês têm me servido como um filho que serve. Hebreus 10:30 diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. Querido, Deus não esquece do que os mal faz, não. A mim pertence a vingança. O que ele diz aqui? Eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é graça, Deus é misericórdia. Tem muita gente caindo nessa. Deus é graça e misericórdia. O mesmo tanto que Ele tem de graça, porque Deus é equilibrado, sim ou não? O Pai que a gente serve não é um Deus desequilibrado.
o mesmo tanto que ele tem de amor e misericórdia, ele também tem de juízo e justiça. Tanto para nós que somos a igreja, como também para os ímpios. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o bem e o mal que nós fizemos por meio do corpo. Não para ir para o inferno, juízo da igreja. Aí vai para o ímpio vai receber o quê? Aí graça, misericórdia, vai pecando, Deus me ama. Outro dia teve um vídeo aí, uns tempos atrás, querido, mas pensa num vídeo que uma pessoa do mundo fez, uma moça, ela é uma atora de uma atriz de novela, e eu não sei nem quem é, mas estava lá todo mundo falando. As blasfêmias. E ela disse que quando Deus criou a mulher, ele estava se masturbando. Você pensou uma pessoa falar um negócio desse num vídeo e correr para o Brasil inteiro e vai saber para onde foi? Querido, com Deus não se brinca. O construtor de um dos maiores navios que já foi construído, o Titanic, ele viu aquele negócio tão grande, e ele diz assim, nem Deus afunda esse navio. E foi o único navio que não completou sua primeira viagem. No meio do caminho Deus diz, não afundo, vamos ver. Então nós temos que ter um coração assim, querido. Deus não deixa nada barato, não. O ímpio está prosperando, não sei o que, ele está roubando, está dando tudo certo. Tá não, querido. O que é dele está guardado. É claro que Deus tem misericórdia e quer que ele se arrependa. Deus não está torcendo para... Mas chega a hora que Deus diz assim, agora é hora de retribuir. Agora deu o limite. E ele traz. Deus é justo, justo juiz de toda a terra, diz. Versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Que Deus está querendo dizer assim, olha, eu vou mostrar para vocês que há uma diferença. Que vocês que me servem vão ter a bênção que é de vocês. Vocês vão ter galardões, vocês vão ter privilégios. E aqui na terra mesmo já começa. Não tem. Ele falou, eu vou mostrar para você a diferença entre o que me serve e entre o perverso. Entre o que é bom e entre o que é perverso. Ele vai dizer, olha para o perverso na hora que eu pesar a mão, você vai ver que há uma diferença sim. Que chega a hora deles e a de vocês também. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Vai chegar a hora dessa diferença. E ela se dará num tempo, querido, de Deus trazendo o resultado de quem serve e de quem não serve. Amém? O Salmo 75 diz assim, Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Sabe o que está dizendo aqui? Deus é um promotor. Ele traz promoção. O que é promoção? Um ele exalta, mas só que o outro ele faz o quê? Ele abate. O cara fez. Não está acontecendo nada. Aí chegou a hora de Deus, abate. Aquele que está lá esperando, servindo, Deus exalta. Tem a hora. A hora é de Deus, no tempo de Deus. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma cheio de mistura dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. E o Apocalipse 21:7, nós já estamos encerrando, diz assim, o vencedor herdará essas coisas. Eu serei Deus e ele me será filho. Está falando aqui, o que você vai ganhar em me servir a vida toda? Quando tiver novos céus, nova terra, Apocalipse 21, ele diz assim, o vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então vai herdar, querido, tem herança. Quem? O vencedor. Que vencedor? Aquele que não contemplou a vida do ímpio, que não invejou o pecado, que não invejou quem o roubava e se dava bem. E aí continua, quanto porém, aqui vem Deus com sua justa medida, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras
e a todos os mentirosos. Aí Deus vem, dizendo: a parte que lhes cabe será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Querido, não temos que ter inveja de ninguém que peca, não. Não temos que ter inveja de quem, ai, que vida boa que esses caras têm, vão para gandaia e bebe, eu não posso. Querido, não tem inveja disso, não. Ai, que bom o tempo que eu bebia, o tempo que eu fumava. Não tenha saudades desse tempo, não. Ai, que tempo bom quando eu pegava as mulheres, não tenha saudade desse tempo, não. Se é uma coisa que eu não quero, é esse fogo aqui. Eu quero o fogo do Espírito, amém? Esse do inferno não é para mim. Então, querido, fica firme. Porque vale a pena suportar tudo por causa de Deus. Viu? Não é suportar para você dizer para o irmão, ó, eu suporto, vê como é que eu sou bom. Não, é por causa de Deus, é por causa do Evangelho que você suporta. O último versículo que eu quero usar é o Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá o que, querido? A coroa da vida, a vida eterna, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Vale a pena. Abraão, sai da tua parentela e da tua casa e vai para um lugar que eu vou mostrar. Abraão largou tudo, querido. Abraão foi por uma terra que não tinha muito o que fazer, terra de Canaã. Aí quando ele se separa do sobrinho Ló dele, ele vai até para um lugar mais deserto, mas Deus no deserto fez esse homem se tornar o homem mais rico da terra de Canaã. Os reis vinham fazer aliança com ele. Ele não era rei, não era nada, ele era apenas uma pessoa que criava gados. Mas Deus prosperou tanto ele, porque ele largou tudo, que os reis faziam aliança com ele. E ele se tornou o pai da fé. O seu filho que nasceu foi da onde veio Jesus Cristo, o Salvador. E nós somos chamados hoje de filhos de Abraão, porque nós somos filhos do pai da fé. Valeu a pena para Abraão? Valeu a pena. Aí você vai para José, o homem que foi vendido como escravo para o Egito, um rapazinho tão novo, né? E lá no Egito ele acaba sendo preso porque inventaram que ele queria tomar a mulher do seu patrão. E ele ficou 13 anos numa cadeia. Será que, querido, se José não fosse de Deus, ele já tinha no meio do caminho da prisão falado: Senhor, o que valeu a pena? O Senhor me deu tanto sonho lá, né? No passado, meus irmãos me venderam como escravo, eu vim parar nesse lugar, eu te sirvo, eu te amo, eu te louvo, e aí eu vim agora numa cadeia, Senhor, o que está acontecendo? Será que vale a pena te servir? Não, querido, ele serviu ao Senhor na cadeia. Depois de 13 anos, Deus o exalta e o coloca como braço direito de Faraó. Aí você pergunta para José hoje: valeu a pena, José? Quantos Josés nós não temos no meio da igreja? Quantos Josés não pode ter aqui? Querido, fica com o Senhor. Amém? A um ele abate, a outro ele exalta. Davi, Deus o escolheu como rei. Ele foi ungido como rei. Só que depois de 10 anos, e mais de 10 anos talvez seja, ele foi perseguido pelo rei Saul, porque Saul queria matá-lo por causa de ciúmes e inveja. Por causa de inveja. Será que Davi, querido, e você vai ver que os salmos maravilhosos que Davi compôs, foi nesse momento de fuga. Ele tinha ânimo para escrever, louvar o Senhor, dizer: Senhor, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha rocha, em Ti eu me escondo, olho para os montes de onde me virá o socorro. Querido, era um homem de Deus. E chegou a hora que Deus o trouxe ao trono, e ele se tornou o rei mais conhecido de toda a história. Jesus na cruz. O que Jesus apanhou, querido, de um dia para o outro onde ele foi preso, o que ele apanhou naquela noite, o que ele foi humilhado, o que ele levou de cano na cabeça, de pau, porque
colocaram aquela coroa e diz que davam com um caniço para a coroa entrar, apanhou, mas apanhou mesmo. Não estamos falando de alguém que foi lá e deu um tapinha, não. É soldado, querido, é gente bruto batendo, apanhou aquela noite, apanhou de manhã, foi humilhado, foi para a cruz, 6 horas pendurado recebendo humilhação. Aí olha para o fim de Jesus, valeu a pena? Valeu. Ele ressuscitou de entre os mortos e provou para toda a terra que Ele é o único. Por que você sabe que seu Jesus é o certo? Querido, sempre responda assim: Ele é o único que ressuscitou. Maomé tem sua tumba na Meca, onde todo mundo vai todos os anos lá. E tantos líderes, Buda tem o seu lugar onde ele foi enterrado. Os grandes líderes que são adorados são homens mortais, mas o nosso está sentado à direita de Deus e intercede por nós todos os dias. Então há um princípio, querido. Estevão, querido, ele nem chegou a ter uma carreira tão grande, mas Deus sabe a vida de cada um quando Ele quer recolher. Aí Estevão recebeu o Espírito Santo também em Pentecoste ali, em Atos capítulo 2, todo cheio do Espírito. De repente o prende ele, querido, e ele vai lá no Sinédrio e fala para os seus patrícios, fala de Jesus, fala da promessa. A Bíblia diz que eles olhavam para Estevão e o rosto dele brilhava com o rosto de anjo, estava cheio do Espírito. Chegava, está impregnado o seu rosto da presença do Espírito Santo. Você imagina para um homem ter um rosto brilhando como um anjo, o que esse rapaz orava e buscava de Deus. Aí levaram ele para fora da cidade para o apedrejar. Se a gente parar a história aí, a gente falar, o que valeu? O que valeu? Ele abrir a boca e falar do Evangelho para morrer. Aí, querido, quando Estevão está sendo apedrejado, ele olha para o céu. E ele vê o Filho de Deus em pé, do lado do Pai. Jesus se levantou para receber o mártir, um homem santo, e dizer, eu levanto para te receber, rapaz. Você foi até o fim por mim, vem comigo. Valeu a pena. Porque, querido, o fim de tudo para nós é o céu, sim ou não? É onde a gente vai estar com o nosso Deus. A gente nunca também pode ver a morte de um santo de Deus, de um homem ou mulher de Deus, como maldição. A gente tem que ver como bênção quando alguém morre. A Bíblia diz no Salmo que ele se alegra com a morte dos seus santos. Amém? Então vale a pena. Vamos ficar firme até o fim, porque vale a pena servir a Deus. Amém? Eu sei, querido, não precisa falar, né? Às vezes a gente sabe que não é fácil. A gente passa períodos da nossa vida que são difíceis. Mas não olhe para isso não. Não fica nesses momentos difíceis contemplando quem está se dando bem. Contempla Deus, continua orando, olhando para Ele. Continua não perdendo o foco dEle. Sabe? Porque quando a gente olha nos olhos do Senhor, no momento de dificuldade, a gente é fortalecido. A esperança volta, a fé reanima olhando para Ele. Mas quando a gente fica olhando, puxa, mas o meu vizinho lá, cara, está tudo certo para ele, parece que, querido, não olha o vizinho, não olha o seu companheiro de trabalho, não olha nada, olha só para Jesus, amém? Só para Jesus que as coisas vão ficar muito mais fáceis para nós, amém? Entendeu a palavra, querido? Vamos para casa nessa noite, com o nosso coração cheio de Deus, cheio da palavra, cheio do temor, tá? E essas palavras não é para desanimar, é para animarmos. Amém? O que importa para mim é que Jesus habita em mim e que todo dia Ele está comigo. Se passo pelo vale da sombra da morte, o que me alegra é que Ele está comigo. Ninguém quer, querido, passar o vale da sombra da morte, mas o salmista diz, mesmo que, ele bota uma condição, eu passo pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo.
Amém? E aí você continua o salmo, olha que bênção, né? Passou o vale da sombra da morte. E aí ele fala assim: e tu preparas uma mesa farta na presença dos meus inimigos. A Bíblia diz no salmo lá que Deus pode levantar do monturo aquele que está num estado de miséria e fazer dele um príncipe, ou fazer dele se assentar com os príncipes. Querido, Deus tem poder, amém? Ele pode todas as coisas. Fica firme, porque às vezes, querido, o diabo ele é muito astuto, ele é muito esperto. Isso nós não podemos tirar esse crédito dele. Ele é muito, mas muito esperto mesmo, inteligente, inteligentíssimo. E aí quando a gente está chegando no lugar onde Deus vai fazer assim conosco, em alguma área, seja ela financeira, espiritual, uma cura, alguma coisa que vai acontecer de bênção na tua vida, o diabo vem e começa você a ter um coração como desses homens. E às vezes começa a blasfemar, às vezes começa a olhar. Não, você não larga de Deus, mas você começa a murmurar isso que Ele quer. Aí você está chegando e você perde. Tem que voltar tudo para trás. Fica firme, querido. E é nas horas que a coisa mais aperta que alguma coisa vai acontecer. Entenda o que eu estou falando. É nas horas que a coisa mais aperta, que parece que está tudo confuso, que parece que você está sozinho e não está. É nessa hora que algo Deus vai fazer na sua vida. E Ele, para fazer é só isso aqui, querido. Do dia para a noite Ele pode fazer, Ele tem poder. Para quem abriu o Mar Vermelho, para quem sustentou 40 anos um povo no deserto, para quem não deixou as roupas envelhecer, querido, Deus fez tanta coisa. Deus parou até a terra. Parou ou não parou? Josué orou, o sol parou num lugar lá que eu não lembro o nome, e a lua no outro. Parou. Precisou parar, e Deus parou a terra. Querido, esse Deus é poderoso, é todo poderoso, viu? Contempla o coração de Deus, querido, contempla o seu caráter. Pai, nós queremos orar nesse momento,